Vamos falar agora sobre a apuração judicial da prática da ação conflitante com a lei. Há um procedimento específico previsto na Lei 8.169 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina regras específicas para a apuração do ato infracional que é atribuído ao adolescente. Há um título específico no artigo 171 em diante, até o 190, que regulamenta o procedimento para a investigação policial, né, a intervenção e a atuação do Ministério Público, que é simbiótica nesse momento. Ele não deixa de ser autor, mas também um fiscal, né, um custo iuris do cumprimento das medidas protetivas e de todas as garantias relacionadas ao adolescente, a quem se atribui a prática de uma ação conflitante com a lei. A ação conflitante com a lei, também chamado ato infracional, não se assemelha a crime, é diferente. A conduta descrita como crime é a base fática que se assemelha, nos termos do artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao que nós denominamos de ato infracional. A ação conflitante com a lei, o ato infracional, é um pressuposto lógico para a intervenção estatal diferenciada na responsabilização do adolescente, através de medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas vão desde a advertência até a internação. Advertência, a reparação do dano, a prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, o regime de semi-liberdade e a internação. A internação é uma medida que deve ser breve, excepcional e que, só em casos que haja grave ameaça ou violência, a pessoa, a vítima, que possa ser, então, adotada, se não houver uma outra medida mais adequada. Deve-se sempre prestigiar as medidas em meio aberto. Mas, muito bem, o adolescente pratica o ato infracional, a ação conflitante com a lei, a autoridade policial toma conhecimento quando não o apreende em flagrante. Então, o adolescente pode ser apreendido em flagrante, encaminhado imediatamente à autoridade policial, que de tudo fará documentação e o encaminhará via Poder Judiciário para uma audiência perante o Ministério Público. O adolescente, nos termos do artigo 179, tem o direito fundamental de ser ouvido informalmente pelo Ministério Público. O órgão de execução ministerial ouve o adolescente não como parte ainda, mas como custo iuris, como fiscal do cumprimento desta lei que protege integralmente também o adolescente em conflito com a lei. Essa é uma grande diferença entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e os anteriores Códigos de Menores, de 27 e 79. Nos Códigos de Menores anteriores, particularmente o de 79, eles cuidavam apenas do adolescente na situação irregular. Era uma doutrina, então, adotada àquela época. O Estatuto da Criança e do Adolescente, não. O Estatuto da Criança e do Adolescente se destina a toda a criança e a todo adolescente, principalmente, e aqui no nosso caso, aqueles que estão em conflito com a lei. O adolescente recebido pela autoridade policial é encaminhado ao Ministério Público. No Ministério Público, ele é ouvido informalmente. É preciso fazer termo da sua outiva, da sua ouvida? Não, não há necessidade nem obrigatoriedade, tanto é que a ouvida é informal. Mas para se guardar memória do que o adolescente fala ao Ministério Público, é por prudência e é comum, é uma praxe judicial, ministerial, tomar por termo o que o adolescente fala perante o Ministério Público. O adolescente necessariamente deve estar acompanhado dos seus pais ou responsável. Mas se o adolescente não tiver a presença dos seus pais, não porque ele tenha sido abandonado, esteja em situação de rua, não. Os pais não foram encontrados, ou os pais não se sabem da localização. Pode ser ouvido pelo Ministério Público? Pode. Como? Se convida, se convoca, se solicita a presença de um conselheiro tutelar ou de conselheiros tutelares e na presença do conselho tutelar ou de um advogado constituído, se isso for possível, ele então presta as suas declarações.
O adolescente pode se fazer ouvir na presença do advogado, então contratado pelos seus pais ou pelo próprio adolescente? Pode, de igual maneira, no gabinete do Ministério Público. E no gabinete do Ministério Público ele vai prestar as informações, as declarações que ele entender que sejam necessárias. Também pode-se reservar o direito de permanecer calado. Mas volto a repetir, a ouvida informal é um direito individual do adolescente a quem se atribui a prática de uma ação conflitante com a lei. Realizada a ouvida informal, o Ministério Público tem algumas opções legislativas. Ele pode oferecer representação, então o adolescente responderá a um procedimento para responsabilização diferenciada. O Ministério Público pode pedir que o procedimento retorne à delegacia para a elaboração de novas diligências, juntada de laudo técnico, de constatação toxicológica e assim por diante. O Ministério Público pode oferecer remissão. Remissão com 2 S's. Remissão oferecida pelo Ministério Público tem uma natureza jurídica específica, detalhada no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. A remissão ministerial é uma forma de perdão, exclusão do processo. O Ministério Público deixa de oferecer uma representação. A representação pode ser respondida com o adolescente internado provisoriamente, ou o adolescente pode responder à representação em liberdade, e o adolescente pode ser remido pelo Ministério Público. Eu sempre tenho adotado a providência, tanto doutrinária quanto pragmática, de oferecer remissões puras e simples, sem aplicação de qualquer medida socioeducativa. Porém, como órgão também de proteção, por vezes é possível acumular a remissão com medidas específicas de proteção. Por exemplo, acompanhamento temporário pelo Conselho Tutelar, tratamentos terapêuticos, acompanhamento psicológico, frequência e matrícula, que não importam em responsabilização do adolescente. Tem-se entendido na doutrina também que o membro do Ministério Público pode oferecer uma remissão que é denominada de remissão clausulada, remissão qualificada, em que o membro do Ministério Público oferece a remissão, o perdão do processo, mas condiciona o perdão do processo, a exclusão do processo, ao cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Por exemplo, é possível oferecer a remissão ao adolescente e, na remissão, combinar, acumular a medida socioeducativa de advertência, a medida socioeducativa de reparação de dano, a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade ou a medida socioeducativa de liberdade assistida. A questão fundamental é que, se o adolescente não cumpre estas condições, o promotor de justiça não tem um título executivo válido. O que é pior, o promotor de justiça, por vezes, avoca o procedimento e oferece representação contraditoriamente àquilo que anteriormente tinha entendido. Ora, se o membro do Ministério Público, o órgão de execução ministerial, entendeu que não era caso de representação e sim de remissão, houve então a exclusão do processo. E essa exclusão do processo se tornou um patrimônio subjetivo do adolescente de não se ver representado para responder de forma diferenciada através de medidas socioeducativas. Enfim, o que se afigura pior nessa situação é avocar o processo e oferecer representação. Por quê? O que houve, na verdade, é uma homologação de uma remissão ministerial pelo Poder Judiciário, contudo condicionado ao cumprimento das medidas socioeducativas. Suprimiu-se o processo de conhecimento e antecipou-se a responsabilização diferenciada através do processo de execução, hoje regulamentado pela Lei 12.594 de 2012, a Lei do SINASE. Isto tem causado um grande número de procedimentos que estão parados, enorme número de mandados de busca e apreensão por descumprimento e completa assimetria com toda a orientação protetiva estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, superada essa fase da remissão, o Ministério Público
entendendo pelo perdão do processo, oferece a representação. Vamos ver o processamento desta representação. Esta representação oferecida judicialmente, ela é recebida pelo órgão julgador e o juiz competente, nos termos do artigo 146 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determina a data para a apresentação do adolescente, não tendo nada a ver com a audiência de interrogatório. É importante que se diga isso. Assim que a autoridade judicial determina o recebimento da representação, ela designa a data para a apresentação do adolescente, em liberdade ou apreendido. O adolescente deve ser citado, assim como seus pais ou responsável e o seu defensor. De igual maneira, o Ministério Público será citado, cientificado, tomará ciência e será intimado da data da audiência de apresentação. No recebimento da representação, o órgão julgador também pode determinar a internação provisória do adolescente, em razão de representação da autoridade policial e do próprio Ministério Público, né? Então, recebida a representação, o juiz designa a data para a apresentação do adolescente, pode determinar a internação provisória do adolescente, bem como ele pode adotar outras providências, como, por exemplo, a determinação da elaboração de relatório ou estudo social acerca do adolescente, o seu núcleo familiar e a comunidade em que vive. Muito bem. Feito isso, na data de apresentação, que não tem nada a ver com interrogatório, o adolescente comparece acompanhado de seus pais ou responsável e também de advogado constituído. Se não tiver, deve ser nomeado. Quando não existir, a Defensoria Pública, a qual, uma vez regulamentada por lei, deve ser cientificada do ato procedimental de acordo com as suas prerrogativas funcionais. Na audiência de apresentação, o adolescente tem o direito de permanecer calado, mas se ele quiser também, ele pode esclarecer se houve ou não envolvimento seu com a ação conflitante com a lei. Se o adolescente admitir, não é confessar, admitir que praticou a ação conflitante com a lei, o ato infracional, que lhe fora atribuído, é possível que o juiz, verificando as demais circunstâncias do caso, a gravidade da conduta do adolescente, a vida, o histórico do adolescente e a sua estrutura familiar, proponha a possibilidade de uma remissão judicial. A remissão judicial aqui tem outras características. A remissão judicial pode ser uma forma de suspensão do processo, como pode ser uma forma de extinção do processo. Por exemplo, no caso do juiz entender que basta uma mera advertência ou uma reparação do dano à vítima, não é, que fora causado, e o adolescente de pronto, na data da audiência, já efetiva o cumprimento de tais medidas e aceita, ouvido seus pais, o responsável e o defensor, além do Ministério Público, que pode concordar ou não com a proposição judicial, a remissão judicial terá efeitos de extinção da relação jurídica processual especial, que é destinada à apuração e o julgamento da ação conflitante com a lei. Mas se não for esse o caso, for um caso de remissão judicial, é possível a suspensão condicional do processo especial. Condicionada a quê? Ao cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Não se vislumbrando a necessidade de se fazer a instrução e chegar-se ao final desta relação e o adolescente for receber a medida em meio aberto, pode o juiz antecipar, se assim o adolescente, seus pais, o defensor e o Ministério Público concordar. Dessa maneira, há uma remissão judicial nos termos dos artigos 126, 127 e 128, como forma de suspensão do processo. Feita a remissão, suspenso o processo, o juiz deverá tirar cópia da representação, do histórico do adolescente, da decisão que lhe aplicou a remissão,
bem como dos relatórios técnicos e formar o auto de execução. Formado o auto de execução de acordo com a lei do SINASE, o adolescente passa ao cumprimento da medida socioeducativa.